Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é terça-feira, 24 de setembro de 2024, passando aqui para conversar com vocês sobre a revisão da vida toda. Tudo que tem acontecido no julgamento dos embargos de declaração das ADIs 2110 e 2111. Eu demorei um pouco para me manifestar. O último vídeo gravado foi na sexta-feira, última sexta-feira, e eu demorei um pouco para me manifestar porque eu estava aguardando os votos serem apresentados. Até o momento nós temos 7 votos contrários, negaram o seguimento ali do recurso dos embargos, 6 votos acompanham o voto do ministro relator. Já temos o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi divergente, ele abriu a divergência em relação ao voto do relator, e ontem foi apresentado o voto também do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli ele apresentou um voto vogal também, e ele divergiu tanto do relator quanto do ministro Alexandre de Moraes. O voto vogal, só para explicar para vocês, voto vogal significa dizer que é um voto de um relator que ele não é relator não, ministro. É o voto de um ministro que não é nem relator e nem revisor do processo. Por isso que é voto vogal. Eu vou trazer aqui para vocês como foi o voto do ministro Nunes, que os demais ministros acompanharam, como foi o voto do ministro Alexandre de Moraes e como foi o voto do ministro Dias Toffoli. Ainda falta apresentar o voto do último ministro, que é o André Mendonça. Antes de prosseguir, gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Já aproveito essa oportunidade e faço um convite para você que está me vendo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative as notificações porque assim toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado, tá bom? Primeiro ponto, no vídeo anterior, eu disse para você, eu gravei logo de manhã bem cedo e não havia apresentado o voto do relator, como era de costume nos julgamentos anteriores. Já de madrugada, o voto era apresentado. E eu não sabia que houve uma alteração, né, por meio de uma resolução lá no STF, que alterou a data, o horário de julgamento no plenário virtual. Então, a partir dessa resolução, os votos são apresentados a partir das 11 da manhã. E eu não sabia que tinha sido alterado, foi recente. E então, justificando aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês na tela. O STF altera o horário de início do plenário virtual para as 11 horas a partir de sexta-feira. Essa alteração ocorreu no dia 6 de setembro, já faz quase um mês, e eu não sabia dessa informação. A partir de sexta-feira, dia 6, as sessões virtuais ordinárias do plenário e das turmas do STF começarão a partir das 11 horas e terminarão na sexta-feira seguinte, às 23h59. Ou seja, então a partir de agora, todo julgamento no plenário virtual, os votos serão apresentados a partir das 11 horas e terminarão na próxima sexta, às 23h59. Ponto esclarecido. Agora deixa eu mostrar para vocês como que está o julgamento da ADI. Eu vou mostrar a ADI 2110, porque da ADI 2111 é a mesma coisa. Vamos ali na sessão virtual dos embargos de declaração. Deixa eu aumentar a tela aqui, porque eu sei que algumas pessoas dizem que não enxergam, porque a tela fica muito pequenininha. Vou aumentar o máximo que eu puder. Foi apresentado o voto do relator, que é o primeiro voto, e já foram acompanhados pelo voto... deixa eu fazer um esclarecimento aqui para vocês. Muitas pessoas veicularam no YouTube, inclusive eu, de que esse julgamento virtual ele seria iniciado sem nenhum voto. E outros também estavam dizendo que esse julgamento seria iniciado já com os votos apresentados no julgamento anterior. E não tinha certeza de como isso aconteceria, não tinha mesmo. E não somente eu, mas a maioria dos advogados. E de fato, como a gente pode acompanhar aqui, quando iniciou o julgamento, agora dia 20, já veio com o voto do ministro Nunes e os ministros já tinham acompanhado o voto do Nunes, que era o Zanin, o Dino, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. Posteriormente, Luiz Fux e o Barroso apresentaram seus votos. Até aqui, somando 7 votos contrários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posteriormente, o ministro Alexandre de Moraes, ele abriu a divergência
ele apresentou o seu voto, divergindo do relator. Aqui aparece na sequência o Dias Toffoli, mas quem acompanha a divergência foi o Edson Fachin, que apresentou o seu voto primeiro. Ele acompanha a divergência do ministro Alexandre de Moraes. O Dias Toffoli, ele diverge do ministro Nunes Marques, o relator, e do ministro Alexandre de Moraes. Vou explicar melhor para vocês o que é divergir. Ele está sendo contrário ao voto do ministro Nunes Marques. O Alexandre de Moraes ele não concorda com o voto do ministro Nunes Marques e ele trouxe o seu voto vogal, ele trouxe na íntegra o motivo do qual não concorda ali com o ministro Nunes Marques. O Edson Fachin acompanha o Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli ele apresentou o seu voto no qual ele diverge do Nunes Marques e diverge também do Alexandre de Moraes. Confesso que esse julgamento está deixando as nossas emoções a mil, porque já havia sido marcado o julgamento plenário virtual, Alexandre de Moraes pediu destaque, depois cancelou destaque, foi remarcado o julgamento virtual e agora todos esses votos. Qual que é o cenário atual? Já foi formado a maioria dos votos, temos 7 votos negando o recurso. Então, eles não acolheram os pedidos ali que foi apresentado pela CNTM, negaram os embargos da IEPREV por questão processual, porque eles não têm legitimidade. Mas nesse voto, o ministro Nunes Marques ele trouxe uma informação complementar. E detalhe, como já tem a maioria formada, 7 votos, esse processo já vai findar. Só falta o último voto do ministro André Mendonça, mas já formou maioria de votos para negar o recurso apresentado. Esse cenário atual não é bom, porque vai finalizar o processo. Então, qual que é a expectativa? Não expectativa, né, baseado ali no que pode acontecer, ainda há esperança. A gente tem que manter a esperança porque não acabou tudo. Mas esse cenário não é bom. O que a gente tem que aguardar agora? O julgamento do recurso extraordinário, que é o tema 1102. Ali pode acontecer alguma coisa, independente do julgamento das ADIs, que foram ruins para a revisão da vida toda. E eu já vou explicar tudo isso para vocês. No voto do ministro Alexandre de Moraes, é um voto sensacional. O ministro Alexandre de Moraes, ele disse em seu voto de que o STF ele tem o dever de zelar pela estabilidade da jurisprudência, que é um dos pressupostos para a manutenção da segurança jurídica. Isso posto que o julgamento que ocorreu nas ADIs, eles julgaram um processo de recurso extraordinário, ou seja, julgaram um processo dentro de outro. Isso viola a segurança jurídica. Então, o Alexandre de Moraes ele pontuou muito bem isso. O ministro Alexandre de Moraes ele disse que as questões relacionadas à revisão da vida toda, o julgamento do mérito específico da regra de transição da revisão da vida toda, devem ser conduzidas no recurso extraordinário e não nas ADIs, como aconteceu. Por isso que o voto dele foi divergente. Ele entende que essas questões devem ser discutidas lá no recurso extraordinário, tema 1102. Então ele conheceu o recurso da CNTM sobre esse aspecto, que as ADIs não poderiam ter discutido, os ministros não poderiam ter discutido a revisão da vida toda dentro das ADIs. Inclusive, ele menciona que a modulação deve ser discutida lá nos embargos de declaração do recurso extraordinário, no tema 1102, e não nas ADIs. Então o voto dele se resume nisso, de que ele não se manifestou aqui nas ADIs sobre a revisão da vida toda. Ele entende que o artigo é constitucional e tudo mais, mas a revisão da vida toda deve ser discutida lá. Isso levanta uma questão. Semana passada eu mostrei para vocês que existe uma peça que consta lá na ADI 2110 de acordo, ADI é acordo, mas não temos acesso à peça. Isso levanta uma questão de que, no recurso extraordinário, no tema 1102, que tem o embargo de declaração que está pendente de julgamento, essas questões devem ser discutidas. Modulação e o direito do segurado de escolher a regra mais vantajosa. Foi muito bem pontuado isso pelo ministro Alexandre de Moraes. Porém, ele foi voto vencido. Ele, o Fachin, e tem o voto também do Toffoli, que diverge dos dois. Mas, no momento, nós temos que aguardar, então, a finalização desse processo. Vai ser pautado o julgamento dos embargos de declaração no tema 1102, e isso tem que ser discutido. Eles não podem atropelar e passar por cima. Eu sei que a maioria já deve ter visto
a live do Dr. Murilo, da ABL, que eles representam a IEPREV lá no STF e defendem o direito dos aposentados na revisão da vida toda. Ele não trouxe informações específicas, técnicas, sobre o que eles estão fazendo para atuar nesse processo. Atualmente o Dr. Murilo está em Brasília, ele disse que vai ficar a semana toda lá. Eles não vão trazer informações sobre o argumento de que o inimigo, quando ele ouve as suas estratégias, ele pode utilizar isso contra a gente. Corretíssimo, ele está certo. Então eles têm algumas estratégias. Lá no julgamento dos embargos de declaração do tema 1102, pode ser que só confirme o que foi julgado nas ADIs, mas a gente não pode pressupor, a gente não pode imaginar o que pode acontecer. Então a gente tem que aguardar ainda com expectativa. Confesso para vocês que estou um pouco preocupado, porque esse cenário não é favorável, mas ainda tem que aguardar a conclusão do julgamento lá no tema 1102. Se o Dr. Murilo trouxe essas informações, é que alguma coisa está sendo feita. A IEPREV está atuando, o Dr. Kaká está atuando no processo e recentemente ingressou no processo também o Dr. Botelho, que é um grande advogado conhecido no Brasil. Então, existem advogados renomados, experientes, que entraram no processo agora. Então, alguma coisa está acontecendo. E o voto do ministro Dias Toffoli, ele divergiu do ministro relator, o Nunes Marques, e do ministro Alexandre de Moraes. Ele entende que o tribunal pode modular as decisões de ofício, ou seja, sem ser provocado, ele pode modular. E aqui, o ministro Dias Toffoli, ele reconhece o direito de modulação, mas somente para quem já está recebendo tutela. Porque quando existe uma tese e essa tese é derrubada, sabemos que existem muitos aposentados que estão recebendo. E quando a mudança do entendimento, quando a tese é derrubada, essas pessoas que já estão recebendo, em regra, essas pessoas teriam que devolver os valores que receberam. E nesse voto do ministro Dias Toffoli, ele aponta justamente isso, que não haverá necessidade de devolver os valores dos segurados que já receberam, que foram reconhecidos pelos juízes, que foram reconhecidos até o julgamento ali no dia 21/3, porque essas verbas elas têm caráter alimentar. Somente isso. Então esse voto dele também não é bom, porque ele só trouxe a modulação, garantindo aí, não é bom em partes, gente? Não vai ser prejudicial para os segurados. Mas ele trouxe um voto aí de que os segurados que estão recebendo a correção do benefício pela revisão da vida toda em caráter de tutela não terão a obrigação de devolver esses valores. Isso é bom, mas ele não aborda o principal desse processo, que é garantir os direitos dos segurados que já entraram com ação até dia 21/3. Em resumo, foi formada maioria de votos, negando o recurso dos embargos nas ADIs. Então, só falta o voto do ministro André Mendonça. O ministro Alexandre de Moraes trouxe ali nos seus argumentos de que essa questão tem que ser discutida lá no recurso extraordinário e não nas ADIs, inclusive a modulação dos efeitos da decisão. O ministro Toffoli reconhece a modulação, garantindo o direito dos segurados que receberam, dos aposentados que receberam a tutela, que não há necessidade de devolver. Só falta o voto do ministro André Mendonça. Em muitos vídeos que eu já vi aqui no YouTube de advogados trazendo essa questão do julgamento, muitos advogados dizem que não tem mais que falar em destaque, porque o processo já está encaminhado, já tem todos os votos, tem aquela opção, aquela informação de acordo, que não sabemos que acordo que pode ser esse. Mas, a minha opinião, por mais que possa demorar, atrasar um pouco mais o processo, eu entendo que o destaque é necessário sim. Esse julgamento é uma questão muito complexa para ser julgada no virtual. A maioria dos ministros só acompanharam votos, não trouxeram ali as suas fundamentações. Só o ministro Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, que trouxeram o seu voto vogal. Então é uma questão que tem que ser debatida. No debate, há mudança de entendimento. No debate presencial, as partes podem se manifestar. E a manifestação das partes pode mudar entendimento. Então, ainda resta um voto a ser apresentado, que é o André Mendonça. Não sei dizer para vocês se ele vai pedir destaque, mas existe essa possibilidade. Se pedir destaque, o julgamento vai para o plenário presencial. Isso já aconteceu pelo ministro Alexandre de Moraes. Não sabemos por que motivo ele cancelou seu destaque.
Talvez é porque a questão tem que ser discutida lá no recurso extraordinário. Enfim, pessoal, esse vídeo já ficou longo. Em resumo, são essas informações. Agora só vamos aguardar o voto do ministro André Mendonça. O processo será finalizado. De qualquer forma, vai ser finalizado na próxima sexta-feira. Aguardaremos ali o andamento do outro processo, que é o tema 1102. Provavelmente ele será pautado para julgamento. Aí teremos que aguardar o julgamento daqueles embargos de declaração. Ainda é um mistério do que pode acontecer. Se a revisão da vida toda definitivamente foi extinta, ou se lá no julgamento do tema 1102 eles trarão essas questões novamente de que o processo deve ser discutido dentro do recurso extraordinário e não como aconteceu nas ADIs. Tá bom, gente? Basicamente isso. Eu agradeço a presença de todos vocês e peço, utilize os comentários, deixe a sua opinião, sua sugestão, o seu desabafo aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas. Você curtindo esse vídeo, o YouTube ele vai entender que o conteúdo ele tem relevância, ele é importante e ele pode encaminhar para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado pela tua presença e até um próximo vídeo.